Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal do Samaritano no YouTube. Hoje, mais uma vez, recebendo o nosso grande companheiro, nosso querido irmão João Máximo, de Cerqueira César. Boa noite, João, como vai você? Tudo bem, Marcelo. Boa noite, queridos irmãos que aqui estão conosco, para mais um estudo, mais uma reflexão em relação ao nosso Evangelho de Jesus, né? Isso aí, hoje recomeçando, né, João? Recomeçando, capítulo 1. É isso aí, que delícia. Demos a volta já, fomos até o fim Já. e recomeçamos. Olha que bom. Um ano e meio, mais ou menos, Então, demos a volta. Quero saudar aqui os queridos companheiros que já estão aqui nos cumprimentando, João. Olha aqui, a dona Erminda. Boa noite, família, Samaritano. Deus ilumine todos em um só pensamento. Com fé, esperança e agradecimento. Amém. Isso aí, dona Erminda, muito boa noite. Seja bem-vinda, viu? Obrigado pela presença mais uma vez aqui. Nossa querida Vilma também está aqui presente, a Roseli. Pessoal já se manifestando aí, dando sua mensaginha de boa noite. Olha aí, Carlos, a Luciana. Muito bem, gente. Que bom que vocês estão aqui, né? Boa noite também ao Valdir, a Márcia. Boa noite, Amira. Boa noite a todos vocês que estão aí. Quero dar duas notícias para vocês, né? A notícia que a gente sempre lembra às segundas-feiras da nossa caixinha de oração virtual. Ainda vivemos períodos de restrição, né? Que estão próximos aí de serem relaxados, né? Mas nós temos a caixinha de oração virtual. Infelizmente, o livrinho de pedido de oração, o caderninho que fica normalmente nas casas espíritas, né? Em virtude da não realização de reuniões presenciais, ficou prejudicado. Aí os irmãos tiveram a ideia de fazer uma caixa de oração virtual. E aí, então, você clica no link que está na descrição do vídeo, aqui embaixo do vídeo, você vai ser direcionado para um formulário. E nesse formulário você preenche os dados da pessoa a ser beneficiada, todas as informações que lhes são pedidas. E aí um grupo de irmãos que se reúnem periodicamente farão as vibrações, farão as orações em benefício desses nossos irmãos que estão padecendo, estão passando por momentos de dificuldade, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Continuem, então, meus amigos, a fazerem uso desse formulário, que é uma ferramenta muito importante também em favor do próximo. Segunda notícia que eu quero dar para vocês, pessoal, a maioria de vocês está sabendo, mas talvez nem todos, né? Diz respeito à nossa retomada de atividades presenciais na Associação Espírita Bom Samaritano. Então, eu vou aqui compartilhar até a tela com vocês aqui, ó. A partir do dia 3 de outubro, né, nós temos aí a previsão da retomada das atividades, né? Então, no domingo, né, já no próximo dia, domingo dia 3 mesmo, né, João? sim. Então, no próximo domingo, né? Já teremos reunião presencial às 9 da manhã, lá na unidade 1 do Samaritano, na Rua Bahia. Né? Voltaremos na rotina do Samaritano, domingo de manhã, estudo do Livro dos Espíritos. Nas segundas-feiras, pessoal, nós teremos... Opa, sumiu aí, deixa eu botar de novo aqui. Nas segundas-feiras, nós teremos estudo do Evangelho, às 4h30, como já se fazia também antes no Samaritano, né? E à noite, às segundas-feiras, João, nós fazíamos antes o EAD, né? Sim. Estudo avançado da doutrina espírita. Mas, por enquanto, nós vamos continuar, pelo menos por enquanto, nós vamos continuar aqui, às 19 horas, com as nossas reuniões virtuais. Então, uma notícia boa para todos nós, sobretudo aqueles que não terão possibilidade de ir até a casa espírita, né? Nós continuaremos aqui
mesmo com a retomada das atividades presenciais do Samaritano, nós continuaremos aqui às segundas-feiras, sempre às 19 horas, com a colaboração aí de companheiros de toda a região, como é o caso do nosso amigo João, que está aqui, né, de várias casas espíritas aí de Avaré e região. Continuaremos aqui no nosso estudo do Evangelho às 19 horas. Né? Na terça-feira, às 19 horas, a reunião presencial para o estudo do Livro dos Médiuns, a segunda obra da codificação, como já se fazia antes também. Né? Quarta-feira, vocês podem perceber que ainda não há atividades, não vai voltar na quarta. Vamos para quinta-feira, e na quinta-feira, o estudo das obras de André Luiz. Né? Hoje, atualmente estão estudando Ação e Reação, né? Estão lá com o Serginho, meu irmão, o Renato, o Sácaro, o Wilton e o Leandro. Eles estão fazendo reuniões aqui no canal do Samaritano também, quinta-feira, às 19 horas. Esse estudo permanecerá nesse formato, tá? Até para viabilizar a presença desses 4 honrosos companheiros aí que se dedicam a esse trabalho. E na sexta-feira, nós também retornaremos às atividades presenciais para o estudo das outras obras de Allan Kardec. Né? Quando as restrições se iniciaram, a gente estava estudando o livro A Gênese e também o livro O Céu e o Inferno. Alternadamente, eu e o Dr. Benjamin, às sextas-feiras, às 19 horas. Queridos, então, a partir do dia 3 de outubro, né, reuniões presenciais, segundas, né, domingo, segunda, terça e quinta-feira no Samaritano, e sexta-feira no Samaritano. Às segundas e quintas, continuaremos aqui com as nossas reuniões virtuais. Belezinha? É o retorno das atividades, graças à vacina, né, João, como nós estávamos comentando. Graças a Deus, né? Graças a Deus e a vacina aí que nos possibilita isso, né? Graças a Deus estamos aí, aqui, dispostos ainda a continuar esse trabalho. Apesar das baixas que tivemos, tenho certeza que os companheiros que desencarnaram e que trabalhavam nas casas espíritas hoje nos auxiliam do mesmo modo, né? Só que ao lado da equipe espiritual. Tenho certeza que todos estão presentes junto conosco. Dado o recado, então, eu quero pedir ao nosso querido companheiro João que nos faça uma prece de abertura para início da exposição de hoje. João, fique à vontade, meu irmão. Vamos lá. Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, rogando o amparo dos bons espíritos, para que ao longo de toda a nossa reunião possamos elevar as nossas vibrações, sintonizar com o pensamento divino, aurir dessas energias maravilhosas a força necessária para continuarmos a nossa caminhada e, através dos exemplos que Jesus deixou no seu evangelho de amor, perseverarmos até o fim. Que assim seja, graças a Deus. Tudo bem, João, como eu já dei um spoilerzinho no começo, Sim. Né? Nós vamos hoje começar de novo o Evangelho propriamente dito, a partir do capítulo 1º, né? Isso, exatamente. Então vamos lá, João, fique à vontade. Vamos lá. Meus irmãos, como o Marcelo já havia dito, nós vamos iniciar novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1º, Não vim destruir a lei. Mas antes de analisar propriamente o capítulo, é interessante a gente analisar que a estruturação do Evangelho segundo o Espiritismo sempre é a mesma. Kardec coloca a passagem que fundamentou o capítulo, uma passagem evangélica. Após isso, ele faz algumas explanações a respeito,
ele mesmo, Kardec, e logo após dá palavra aos espíritos, no que ele intitula como Instrução dos Espíritos, juntando algumas mensagens recebidas a respeito daquele tema. Então, diante dessa estrutura, a gente vai tentar analisar de uma forma um pouco mais profunda cada uma dessas estruturas que ele coloca no capítulo 1º. Então, esse capítulo, Não Vim Destruir a Lei, está fundamentado em uma passagem de Jesus que diz, no Sermão do Monte, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Pois em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão, enquanto tudo que está na lei não for cumprido, até o último J. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer para entender bem o Evangelho de Jesus é pegar essa informação e colocar dentro de um contexto, do contexto da época, da vivência do povo hebreu, da cultura hebraica. E para isso a gente precisa analisar o Antigo Testamento, porque a lei que ele se refere ali é a lei do Antigo Testamento e dos profetas, né? Agora, há uma questão interessante. A lei, entre aspas, e vocês vão entender logo essa aspas, no Antigo Testamento e no Novo é chamado de Torá. Torá, em hebraico, é a lei. E que tem um significado diferente da lei que nós entendemos agora. Torá significa conhecimento, sabedoria. Pode ser entendido também como conselho sábio. Então, o entendimento de Torá, de lei que nós temos hoje, para o povo hebreu da época era sabedoria, conselho sábio, porque era costume da época as pessoas irem até os anciãos, os velhos das tribos de Israel, para pedir aconselhamentos, devido à vivência que eles tinham. Então, o Torá vem exatamente desse conceito, conhecimento superior, sabedoria. E daí vem o nome dos 5 livros primeiros da Bíblia que foram escritos por Moisés, intitulada até hoje de Torá. Mas, quando nós observamos o Antigo Testamento, a palavra Torá aparece 212 vezes. E quando foi se traduzir do hebraico para o grego, uma vez que à época o grego era a linguagem oficial do mundo, como o inglês é hoje, houve um pequeno erro de tradução. Porque a palavra hebraica Torá foi traduzida pela palavra grega nomos. Nomos, que significa lei, como nós a entendemos hoje. Lei, uma determinação legal. É necessário cumprir. Mas o nomos foge muito do conceito original da palavra, que é conselho divino, orientação, advertência. Então, em realidade, com a tradução grega, nomos, ficou, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Em realidade, Jesus disse, não vim destruir a orientação divina recebida anteriormente, o conselho divino recebido anteriormente. Mas dar cumprimento, dar amplitude, aumentar a visão desse conselho.
né? Tanto é que Jesus sempre falava, veja o que está escrito na lei. Eu, porém, vos digo isso, isso, isso. Né? Amai vossos amigos e detestai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo isso, isso, isso. Então, a palavra correta é Torá. Só para que a gente tenha uma ideia, uma noção que mais complementa essa ideia das 3 revelações, sendo a primeira os 10 mandamentos da lei. Então, para que a gente possa compreender mais profundamente essa questão, nós vamos analisar aqui o cumprimento da lei antiga, vinculada à primeira revelação, desenvolvida por Jesus no Evangelho e amplificada pela doutrina espírita no Espiritismo. Então, para isso, nós pescamos um versículo que fica um pouco perdido no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, e que muitas vezes, quando nós lemos o Evangelho, passa por esse versículo e a gente nem se dá conta. O versículo está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, o versículo é 33, em que Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que, tendo o fermento, separou-o em 3 porções, colocando-o na massa de farinha, a fim de que a massa se tornasse toda fermentada. Só isso. Mas, João, o que tem a ver isso? Percebam, o reino dos céus, a amplitude de consciência, a paz de consciência, a total integração da criatura com o Criador, o reino dos céus, o paraíso, é semelhante a uma mulher que, tendo o fermento para a massa, coloca em 3 porções. Por quê? Para preparar o terreno para que alcançasse o objetivo principal da massa crescer. A massa crua, a mulher vai e coloca a primeira porção, aguarda, deixa a massa descansar, ela cresce. Aí vai e coloca a segunda porção de fermento. Ela cresce um pouco mais com descanso, até que chega a terceira porção e, ao descansar a massa, ela cresce ao ponto necessário, o objetivo necessário da mulher da parábola. Então, as 3 porções de fermento significam as 3 revelações divinas. E a partir daí, nós entendemos que a primeira porção de fermento que a espiritualidade superior nos dá são os 10 mandamentos da lei. Os 10 mandamentos da lei, recebido por Moisés no Monte Sinai. Apenas uma curiosidade. Sempre que falamos em mandamentos da lei, ou 10 mandamentos, nos vem imediatamente à mente Moisés, no alto do Monte Sinai, carregando as 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Pois bem, mas quando nós abrimos o livro de Êxodo e lemos essa passagem, em momento algum, Moisés coloca que eram 2 tábuas. Então, por que a nossa vinculação em 2 tábuas? Porque na cultura hebraica, os 10 mandamentos foram divididos em 2 classes principais. Os 5 primeiros, a primeira classe, era reservada à relação do homem com Deus. E quem cometia um crime, um erro, um pecado contra os 5 primeiros mandamentos, estava cometendo um het, ou seja, um pecado
contra Deus, que é, na tradução do hebraico, errar o alvo, se equivocar. No entanto, os 5 posteriores, do 6º ao 10º, ele era mandamentos vinculados à relação do homem com o próximo. E todo aquele que cometia um erro nesses 5 últimos mandamentos era um erro chamado, ou um pecado chamado avonai. Avonai, que tem a sua tradução como sofrimento, como peso de consciência. Então, há essas 2 separações. Então, os 10 mandamentos da lei, eles nos trazem uma ideia muito justa, uma semente mesmo, do que virá a ser a orientação divina de Jesus. E apenas para esclarecer, Jesus é o divino governador do planeta, o responsável não só pela formação do planeta, como o seu desenvolvimento, mas também a tutela de todos os espíritos encarnados e desencarnados no planeta Terra. Portanto, Jesus direcionou as 3 revelações, as 3 vindas da mensagem divina. Naturalmente que Moisés, na sua linguagem própria da época e figurada, como era comum no Velho Testamento e na própria cultura hebraica, coloca ali que ele recebe os mandamentos da lei das mãos de Deus. Mas cá para nós, vamos utilizar o raciocínio e o bom senso. Ele era um grandioso médium. E quem poderia ser um espírito para trazer a primeira revelação a Moisés? A possibilidade de ser o próprio Jesus é imensa. O próprio Cristo, entrando em contato com Moisés e trazendo a primeira aliança do ser humano encarnado na Terra com as leis divinas, fazendo um link com a questão que ele falaria posteriormente nas bodas de Caná, a aliança feita entre Deus e a humanidade, sendo Deus o noivo e a humanidade a noiva. Então é bem interessante isso. Mas vamos dar uma analisada rápida, naturalmente, porque não nos cabe aprofundar nisso, mas os 10 mandamentos, nós vamos observar dessa relação do homem com Deus e do homem com o próximo. Os 5 mandamentos primeiros é uma relação do homem com Deus. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farão imagem de nada que está no céu ou na terra, nas águas ou abaixo delas, e nem as adorará e nem renderá culto soberano, que nós atualmente chamamos de amar a Deus sobre todas as coisas. Uma relação com Deus. Segundo, não utilizar o santo nome de Deus em vão. Terceiro, lembrar de santificar o dia de sábado, que para a cultura hebraica é o Shabat, o dia da conexão com Deus, o dia que nós desconectamos do mundo para conectar a Deus. Quarto, honrar pai e mãe. Mas pai e mãe não é Deus. Mas segundo a própria definição que o Espírito de Verdade coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec pergunta sobre a importância da maternidade, o Espírito de Verdade nos fala que essa responsabilidade é muito grande, porque os pais são co-criadores diretos na criação com Deus. Deus cria o espírito, mas os pais criam os corpos físicos e moldam o caráter do espírito encarnante, principalmente na primeira infância. E o quinto, não matar, porque é uma abominação contra o próprio Criador. O 6º ao 10º se refere à relação entre o homem e o próximo. Não cometereis adultério.
O sexto. Não furtarás. O sétimo. Não levantarás falso testemunho contra o vosso próximo. O oitavo. Não cobiçarás a mulher do próximo. Nono. E não cobiçarás, não desejarás a casa do próximo, o servo ou a serva, o burro ou o asno. Ou seja, não ter inveja. Os 5 últimos são referentes à relação do homem com o próprio homem, com o próprio próximo. E esses 2 erros, esses 2 equívocos, eram pecados. O het, em relação aos 5 primeiros, o avonai, em relação aos 5 últimos. Tanto é que o próprio Moisés, como governador do povo hebreu, instituiu, além dos 10 mandamentos da lei, que são imperecíveis, são imutáveis, são eternos, porque são lei divina, ele instituiu 577 leis civis para regulamentar o povo. Dentre elas, dizia que se alguém comete um erro, um pecado, het, em relação aos 5 primeiros mandamentos da lei, ele é condenado à morte. Se ele comete um erro contra os 5 últimos, ele pode se reabilitar através de um processo de purificação no templo. Se a mulher cometesse qualquer um dos 10, ela seria sentenciada à morte, como quase foi a mulher adúltera, na passagem de Jesus. Então, nesse sentido, nós entendemos um pouco melhor a primeira revelação. E mais um dado interessante. Qual o objetivo principal da primeira revelação? Ensinar à humanidade o que não fazer. Porque é como um pai e uma mãe. O que o pai e uma mãe fala a uma criança? A palavra que ele mais fala é não. Porque tem que ensinar a criança o que não pode fazer. E assim foi. Porque a humanidade, a época que veio a primeira revelação, por volta de 1500 antes de Jesus, 3500 antes de nós, a humanidade era infantil ainda. Havia a necessidade do não fazer. E aí eu vou fazer um link já, e peço licença a vocês, para fazer um link com a primeira mensagem espiritual da instrução dos espíritos, que vai falar exatamente da primeira revelação. E olha que curioso. O primeiro espírito a dar uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado um espírito israelita. Israelita, que fala a respeito da primeira revelação. Israelita por quê? Israelita ou Israel é uma referência direta à história lendária, figurada, metafórica, da luta de Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque, com um anjo, que depois dessa luta o anjo teria o chamado de Israel, a renovação. Então, a partir daí, por volta de 1800 a 1700 antes de Jesus, 200 a 300 anos antes de Moisés, todos aqueles que eram hebreus eram considerados israelitas. Então, aqui, cabe-nos analisar quem poderia ter descrito essa mensagem para falar da primeira revelação ou dos mandamentos da lei, uma vez que nós vamos ver que as outras 2 mensagens espirituais, de Fénelon e de Erasto, falam respectivamente da mensagem do Cristo e do Espiritismo. Então, se Fénelon fala sobre a mensagem de Jesus, que é um espírito vinculado à codificação, um grande trabalhador da doutrina, e se Erasto, discípulo de São Paulo, né, que viveu o início do cristianismo, fala sobre a doutrina espírita, quem poderia ser aquele que fala em nome da lei dos profetas?
Aqui os meus botões imaginam alguns. Eu deixo para cada um imaginar quem quer que possa ser. Mas isso é o de menos. O que importa, ele fala que Deus é único e que Moisés foi o mensageiro da Boa Nova, da primeira revelação. Mas que a primeira revelação, ela foi vinculada não apenas aos hebreus, mas também aos gentios. Que toda vez que se fala na Bíblia a respeito do povo hebreu e da sua história, Deus queria demonstrar ou deixar uma lição a toda a humanidade. Então, a saga do povo hebreu que está no Antigo Testamento é uma lição a toda a humanidade. E aí nós pegamos a mensagem desse espírito israelita de 1862, se não me falha a memória, quando ele diz isso, e vamos a um livro de Emmanuel, escrito na década de 50 para 60, do século XX, intitulado O Consolador. Questão 202, quando é perguntado a Emmanuel, por que Jesus se refere na Bíblia apenas ao povo hebreu? E Emmanuel diz, na linguagem figurada da Bíblia, o povo hebreu é uma representação de toda a humanidade. Complementando isso. E ele vai além. Ele diz o seguinte, que os 10 mandamentos da lei divina são o germe, a semente da mais pura moral cristã. Da mais pura moral cristã. As raízes. Então, a semente que foi cultivada no solo e ficou adormecida, aguardando o momento ideal para florescer. Assim como a primeira porção de fermento que foi depositada no coração da humanidade e lentamente aguardou 1.500 anos para que ela pudesse fazer com que o coração humano crescesse e tivesse condições de receber a segunda revelação. Mas esse espírito israelita vai além, dizendo que hoje, a época que escreveu essa mensagem, é chegado o tempo de se cumprir o desejo de Deus. E qual o desejo de Deus? O desejo de Deus, naturalmente, é a renovação do planeta. E ele encerra a mensagem com talvez uma das frases mais belas de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é difícil porque o Evangelho é uma coletânea de mensagens fabulosas. Ele diz o seguinte, Moisés iniciou o processo, Jesus deu continuidade. Caberá à doutrina espírita concluir o processo de renovação do planeta. Então, meus irmãos, nós percebemos o quão é importante a primeira revelação. Porque, como nós observamos, nós falamos constantemente que devemos seguir Jesus, devemos seguir o Mestre, devemos seguir o seu Evangelho. Mas se nós formos dar uma boa olhada nos 10 mandamentos, será que a gente está seguindo? Rapidamente, uma vez me perguntaram assim, na nossa casa, João, será que a doutrina espírita não está defasada e deveríamos receber uma quarta revelação? O meu amigo espiritual que estava ao meu lado na ocasião sorriu e disse, meu filho, como vocês pretendem uma quarta revelação se vocês não aprenderam a praticar nem a primeira? E é exatamente isso. Mas depois da semente colocada na terra, depois do fermento colocado na massa do coração da humanidade, 1.500 anos depois vem a segunda revelação, o Evangelho de Jesus. A doce e maravilhosa mensagem do Cristo, a Boa Nova. E aí, qual é o fundamento da Boa Nova?
O fundamento da Boa Nova é erguer a árvore. Já temos a semente fortalecida pelos séculos. A árvore do Evangelho de Jesus começa a crescer, ganhar cobro, e ele retifica não a lei divina dos 10 mandamentos, não a orientação divina da Torá, mas as leis civis de Moisés. Porque ele não lava a mão para refeições, por exemplo, como está no Evangelho. Ele cura no dia de sábado, como era um entendimento equivocado dos fariseus da época. E muitas vezes ele fala: a lei diz isso, porém eu vos digo, amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para que possais ser bem-vindos no reino dos céus. E ele sempre mostra isso. Então, se a primeira revelação tinha o intuito de ensinar à humanidade o que não fazer, agora já vinculada a um entendimento um pouco melhor, vem a questão do que fazer. Como fazer? O que eu devo fazer para alcançar o reino dos céus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas quem eu saberei que é meu próximo? A parábola do samaritano. Como eu vou saber que eu estou praticando o bem ao próximo? Faça ao próximo o que gostaria de receber. A cada um segundo as suas obras. E isso tudo vai nos dando uma ideia muito clara do que o Evangelho de Jesus propõe para a nossa vida. E aí o Espírito Fenelon, na segunda mensagem do livro da Instrução dos Espíritos, que, aliás, é intitulada, essas 3 mensagens, como a Nova Era, diz primeiramente que o Evangelho de Jesus, quando chegou ao mundo, iluminou a Terra. Mas com o desencarne de Jesus, lentamente essa luz foi se apagando e o cristianismo foi morrendo no coração humano. E não obstante vários mensageiros que vieram a soprar essa chama broxeante, quase apagada, com o passar do tempo, a humanidade foi se desenvolvendo até que chegasse a doutrina espírita. Então, mas há uma mensagem belíssima, uma frase de Fenelon que me tocou a alma e acredito que seja o objetivo básico e principal dessa mensagem, quando ele diz: irmãos, voltai ao Cristo que deseja salvá-los. Voltai ao Cristo que deseja salvá-los. Porque ao longo desses 2000 anos, desde que Jesus retornou à pátria espiritual, nós estamos fugindo dele. Fugindo dele através do processo de anestesiar a nossa consciência dos erros que nós praticamos, imaginando que ele se compraz, se satisfaz com os nossos equívocos. Não. Voltai a Jesus, que deseja ardentemente salvá-los. O quanto Jesus nos ama e quanto ele quer que possamos alcançar a salvação, a felicidade, a cumplicidade com Deus, a sintonia com o maior e mais alto, com o Criador Supremo, como ele quer, mas como nós fugimos dele. Mas o Evangelho de Jesus é a segunda porção de fermento. Agora, a massa já grande recebe a segunda porção de fermento e cresce ainda mais. Mas ainda
não obstante já ter raízes fortes, não obstante ir crescendo o caule e frutificando em flores, em folhas, ainda precisava de um tempo para que esse fermento crescesse mais. E esse fermento levou 1857 anos para deixar a massa do coração humano preparada para a terceira porção. O Espiritismo. O Espiritismo é a terceira porção. Se a primeira revelação veio nos ensinar o que não fazer, se a segunda revelação veio nos ensinar o que fazer, a terceira revelação, o Espiritismo, vem nos ensinar como fazer. Jesus nos orienta: amai os inimigos. A doutrina espírita nos diz como. Perdoai 70 vezes 7 vezes. O Espiritismo diz como. Amar os inimigos. O Espiritismo diz como. Praticar a caridade. E o Espiritismo fala como. Alcançar o reino dos céus. E o Espiritismo diz como. O Espiritismo é uma luz. É um foco luminoso sobre o Evangelho do Cristo. Como se fosse uma lanterna que nos concedesse a oportunidade de ver claramente todos os textos sagrados do Evangelho do Cristo. Porque, ao contrário das outras religiões, o Evangelho segundo o Espiritismo e a doutrina espírita, de uma forma geral, retirou todas as questões da vida de Jesus que poderiam causar controvérsia ou discussão. E ela se fixa integralmente no ensino moral. Porque nenhuma religião discorda de que se deve amar a Deus, que se deve amar ao próximo, que se deve ser cumpridor dos seus deveres, que se deve perdoar, que se deve amar os inimigos. Ninguém discute. E é exatamente isso que a doutrina nos passa. E curiosamente, a terceira mensagem de instrução dos Espíritos é exatamente sobre a doutrina espírita. E quem escreve essa mensagem é Erasto, discípulo de São Paulo, que vivenciou os primeiros anos de cristianismo e agora vem falar à humanidade pela boca da doutrina espírita. E, curiosamente, ele fala sobre a conversão de Santo Agostinho, doutor da Igreja, que era, na juventude, relapso, entregue aos prazeres humanos, mas num momento de epifania, num momento de lucidez, num momento de chamado da divindade, ele também teve a sua estrada de Damasco e se converteu de forma tão bela, não só aos postulados do cristianismo, como entendido pela Igreja Católica, de tal forma e tão profundamente que se torna um dos doutores da Igreja Católica, mas após o seu desencarne, se converte à luz dos ensinos espíritas, à luz do Evangelho pela ótica da doutrina, que se torna um dos colaboradores mais importantes nesse grupo intitulado O Espírito de Verdade, tendo várias mensagens, não apenas no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, no Céu e Inferno e nos Obras Póstumas. Sem falar nas mensagens dele na Revista Espírita. Então, ele traz, Erasto, uma ideia do que a doutrina pode fazer por nós, a mudança que podemos ter em relação à doutrina. É como se nós tivéssemos que mudar o passo, caminhar, e não víssemos o chão no que estamos pisando, mas a doutrina nos mostra a luz, não só para vermos exatamente onde estão as armadilhas do caminho,
mas uma luz que também nos mostra e direciona qual o caminho a seguir. Então, é a terceira porção do fermento. É aquele momento em que a massa, que lá atrás era crua, que recebeu a primeira porção de fermento, os 10 mandamentos, cresceu. Depois recebeu a segunda, o Evangelho de Jesus, cresceu um pouco mais. E agora, há mais de 160 anos, 164 para ser mais exato, essa massa do coração humano recebeu a terceira porção do fermento divino, que é a doutrina espírita. E vem há 160 anos crescendo ainda mais, para chegar no ponto ideal, para fazer o bolo, para fazer a renovação da nossa consciência, para transferirmos definitivamente o evangelho da nossa cabeça para o nosso coração e do nosso coração para as nossas mãos em atitudes. É exatamente isso. Mas como eu falei no início, as 3 revelações estão vinculadas a Jesus. Como governador divino do planeta Terra e tutor de toda a humanidade, eu creio, sem sombra de dúvidas, que ele próprio entregou a Moisés a tábua dos mandamentos da lei, que ele mesmo veio para trazer o seu evangelho de amor e que ele também fez parte ativa e direta na codificação espírita. É interessante isso. Muitos perguntam se o Espírito de verdade seria Jesus. Alguns falam que a equipe de dezenas, talvez centenas ou milhares de espíritos de luz que colaboraram fossem, em realidade, chamada o Espírito de verdade. Mas há uma mensagem interessante e eu só estou colocando as informações. Depois eu peço que vocês analisem e cada qual, segundo a lógica e o bom senso que Kardec sempre nos orientou, tire as suas próprias conclusões. Temos num livro muito pouco conhecido pelos espíritas, infelizmente, chamado Obras Póstumas, de 1890, que não foi escrito por Kardec. É um compilado de mensagens que Kardec recebeu e que foram colocadas nesse livro e que falam um pouco sobre os bastidores da formação da doutrina. E ali na segunda parte do livro, há uma mensagem interessante intitulada Meu Espírito Familiar, ou Meu Espírito Protetor, depende da tradução. E Kardec narra ali uma questão interessante. Certa noite ele estava na sua casa e começou a ouvir no seu escritório pancadas. E não sabia dizer de onde vinham. Chamou sua esposa, Amélie Boudet, que também não encontrou. Depois, diz ele, de altas horas, procurando, não achava, foram dormir. E quando eu li a primeira vez, eu imaginei, foram dormir porque é Kardec, porque se faz isso na minha casa, eu vou dormir no hotel. Acredito que vocês também, né? Mas no outro dia tinha reunião. E ele foi para a reunião e perguntou para São Luís, que dirigia a reunião, quem era o espírito que bateu na sua casa? E São Luís responde, teu espírito familiar. Mas por que ele iria bater? Queria conversar contigo. E aí ele pergunta quem é? E São Luís diz, pergunte a ele mesmo, porque ele está aqui. E aí Kardec pergunta, e o Espírito responde assim, para ti chamar-me-ei a verdade. E aí ele fala de toda a trajetória que ele teria como codificador da doutrina.
Pois bem, em 1863, Kardec foi orientado pelos espíritos amigos a sair de Paris, ficar isolado para escrever um livro, e foi orientado a não dizer do livro para ninguém. Para ninguém. De tal forma era o segredo do livro que nem o editor sabia o nome do livro. Foi saber no dia da impressão. Pois bem, ele recebeu e trabalhou em cima do livro que seria chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que inicialmente seria chamado de Imitação do Evangelho. E por orientação do senhor Didier, o editor, ele mudou para Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que interessante. Quando ele retorna dessa viagem, ninguém sabia onde ele estava, não tinha WhatsApp. Ninguém sabia. Ele recebe uma mensagem da cidade de Bordeaux. E a mensagem dizia: chegou à Terra um novo livro. A mensagem de Jesus retorna à Terra. Meus amados filhos, retorno como outrora as ovelhas desgarradas de Israel, para juntar o que foi espalhado. Há muitas moradas na casa de meu pai, eu já vos disse há 18 séculos. Hoje, o Espiritismo vem comprovar essa minha frase. Assinado o Espírito da Verdade, ou Espírito Verdade. Então aí, particularmente, eu acredito que sim, que Jesus fez parte integrante desse processo, diretamente, desse processo na codificação da doutrina. Então, nós precisamos perceber que não é à toa que Kardec inicia o que é, ao meu modesto ponto de vista, o livro mais importante da codificação, no sentido do intercâmbio religioso com Deus, do intercâmbio no sentido mais puro de conexão com Deus. E daí a doutrina espírita consegue cumprir essa tarefa simplesmente porque ela tem algo que todas as religiões não têm: a aliança da religião com a ciência. Porque enquanto todas as outras religiões negam a ciência, a doutrina espírita vem e abraça a ciência. O objetivo da doutrina espírita é ter e ser uma ciência religiosa e uma religião científica, tendo os seus postulados confirmados pela ciência, mas não se deter onde a ciência para. Só assim que nós vamos não convencer através da palavra, não exigir a conversão através da brutalidade, mas converter os corações para Jesus pela luz da doutrina, pela lógica da razão e da ciência, que vem colaborar. Porque, com toda certeza, a ciência e a religião, que viveram sendo inimigas mortais por toda a história da humanidade, se conciliaram e se casaram no dia 18 de abril de 1857, sendo o celebrante dessa divina união o professor doutor Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso amado Allan Kardec. Então, que esse primeiro capítulo nos traga a força e a perseverança de tirar o Evangelho da nossa cabeça, trazer para o nosso coração
e deixar ele se espraiar pelas nossas mãos. E apenas para terminar, uma mensagem, aliás, uma pequena historieta de Humberto de Campos. Narra Humberto de Campos que Simão Pedro, após um dia exaustivo de trabalho na casa do caminho, ele se sentiu à noite angustiado, preocupado, fraco, diante da enormidade do trabalho que teria que ser desenvolvido. E ele se ajoelha e chora orando, ou ora chorando. E a sua mensagem foi tão elevada de sentimento que no momento que ele abre os olhos, Jesus está diante dele. E Jesus, sorrindo, vai tirando todas as dúvidas de Simão Pedro, uma a uma. Até que antes de se despedir, Jesus se volta a Pedro, põe as mãos no seu ombro e diz: Filho, sempre e a qualquer momento que tiver em dúvida e quiser a minha orientação, não se esqueça, eu estou nos evangelhos. Sempre que nós estivermos em dúvida com alguma coisa na nossa vida, sempre que estivermos angustiados e deprimidos e quisermos conversar com Jesus, lembremos, eu estou nos evangelhos. Que Jesus nos abençoe. Isso aí, João. Amém. Assim seja. Muito obrigado por hoje, João. Eu que agradeço, Marcelo. É isso aí. Vamos então encerrar o nosso encontro de hoje. O João, como sempre, muito programado com relação ao tempo, né, João? Eu sou meio kantiano nesse sentido, viu? Maravilha, tá certo. Eu acho isso muito importante, sempre adequado ao tempo, assim, porque as pessoas esperam isso mesmo, né? Então, elas às vezes têm compromissos e tal. Muito bem, mas você deixou aqui 2 minutos e meio que eu vou pedir para que você nos faça uma prece de encerramento. Com certeza. Vamos, mais uma vez, elevar o pensamento e o coração a Deus. E diante desse intercâmbio que tivemos com a espiritualidade superior, falando das luzes do seu evangelho de amor, vamos rogar a Deus, o Pai da vida, e a Jesus, o nosso divino amigo, que nos ampare pelas mãos, convertendo-se em nossas vidas como um verdadeiro e luminoso sirineu, para que possamos levar a nossa cruz ao Gólgota da nossa própria libertação moral, e que seus ensinamentos de luz possam sempre pautar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas palavras e ações, para que possamos um dia, quando Jesus nos convocar ao retorno, olharmos para trás sem vergonha e poder dizer: eu venci o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Queridos amigos, queria agradecer a presença de vocês aqui, lembrando, mais uma vez, que a partir do dia 3 de outubro, nós teremos já o retorno de algumas atividades presenciais no Samaritano, né? Deixa eu colocar aqui de novo para vocês, para lembrar. Então, no dia 3 de outubro, domingo às 9 da manhã, já teremos reunião presencial para o estudo do Livro dos Espíritos. E assim também, na segunda-feira, às 16h30, o Evangelho segundo o Espiritismo será também presencial, sendo mantido esse nosso horarinho aqui, das 19 horas, para o encontro aqui no canal do Samaritano. Né? Na terça-feira, nós estudaremos também
presencialmente lá no Samaritano, na Unidade 1, da Bahia, sempre na Unidade 1 por enquanto, às 19 horas, o Livro dos Médiuns, né? E na sexta-feira também as outras obras de Kardec, né? Atualmente, né, estávamos estudando a Gênese e o Céu e o Inferno, alternadamente às sextas-feiras. Esse estudo presencial também será retomado. Na quinta-feira, o estudo das obras de André Luiz será mantido aqui no canal do Samaritano no YouTube. Então, dado o recado, estamos aqui em processo de retorno às atividades presenciais, mas também não vamos abandonar esse novo meio que nós encontramos aqui de nos reunirmos virtualmente pelo YouTube. Nós continuaremos aqui às segundas-feiras às 19, assim como serão continuados os estudos das obras de André Luiz aqui no canal às quintas-feiras. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado, João, por mais uma segunda aqui conosco. É sempre uma delícia estar aqui com você. Eu que agradeço, Marcelo, e agradeço também a todos os irmãos que estão aí conosco. Um grande beijo. Grande beijo. E desejar a todos uma noite de paz, uma semana de muita alegria. E, se Deus quiser, estaremos juntos aqui na próxima segunda-feira. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.